glorifica o Senhor. Porque se passou um dia e chegou a noite e você está aqui. A glória a Deus. Eu quero deixar uma breve palavra para o irmão, sem demora, lá em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 11. A parábola do filho pródigo. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Meu Deus, está maravilhoso. Aleluia. A palavra de Deus então diz assim: e disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da minha fazenda, que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longe. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissoluntamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a obedecer necessidade. E chegou aos 2 cidadãos daquela terra, o qual mandou para o seu campo apacentar porcos, e com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, e caindo em si, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo fome. Levantei e irei escolhendo. Meu pai, eu direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazei-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu filho, ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, as vestes de linho, e põe-lhe um anel na mão e as sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai, e comemos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha ele se perdido e foi achado, e começou a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio a chegar perto da casa, ouviu a música e dança, e chamou um dos servos e perguntou: que é aquilo? E ele disse: vem o teu irmão, o teu pai mandou matar um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo ao pai, estava com ele. Mas respondeu ele e disse ao pai: eis que sirvo há tanto tempo, anos, e nunca transgrediu o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para ele me agradar com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, porque desperdiçou a tua fazenda, e com as tuas rastrizes matastes um bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Aleluia. Só até aqui. Aleluia. O versículo 31 diz: e ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Aleluia. Aleluia. O nome dele, aleluia. Aqui a palavra do Senhor nos diz a respeito do filho pródigo, o qual tem um contexto, e nós podemos ver que aquele filho, ele pegou tudo que o pai dele tinha uma herança. E ali ele chegou diante do pai dele e falou: pai, eu quero a minha parte. Eu quero a minha parte que eu vou embora. Eu vou seguir a minha vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu leio essa palavra, eu pude ver que aqui nessa palavra tem uma coisa muito interessante. Que ele foi
Aleluia, louvado seja o seu nome, Senhor. Aleluia. Ele foi. Aleluia. Mas ele perdeu, ele gastou tudo que ele levou. Então ele passou fome, como diz a Bíblia. Ele teve que comer a comida do povo. Aleluia. Então ele decidiu voltar à terra do seu pai. Aleluia. E ali o pai recebeu ele de braços abertos. Ali o pai deve ter olhado e falou: meu filho, ali quando um dia estava morto, perdido, eu não posso rejeitar ele. Aleluia. E ali ele voltou, e aqui Deus falou muito ao meu coração, porque quando a gente está perdendo algo que não agrada o Senhor, quando a gente está perdendo muitas vezes a visão espiritual de olhar aquilo que Deus tem para mim e para você, muitas vezes estamos perdendo o foco que é Jesus, por causa de coisas boas, por causa de coisas que não vale a pena. E aqui nós podemos ver que esse jovem ele voltou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele voltou e queria recomeçar tudo de novo. Porque ele chegou até o pai dele e falou: pai, peguei um do céu, peguei um daqui, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Aleluia. E o pai olhou para ele com uma olhada de misericórdia e disse: vai buscar uma roupa de linho, uma vestes nova, vai buscar um anel e manda matar um bezerro cevado, que eu vou dar uma festa com o meu filho voltou. Louvado seja o nome do Senhor. E eu parei, eu me coloquei no lugar dele. Muitas das vezes a gente, como filho, se hoje a gente fala: pai, mãe, eu quero ir na parte da herança que eu vou embora. E a gente vai embora. E quando chega lá, a gente quebra a cara, a gente perde tudo. A gente olha aquilo que a gente queria. Meu Deus. A gente vai querer voltar à nossa casa. E agora? A gente vai chegar na nossa casa e falar: pai, mãe, eu quero voltar. E a gente vai querer voltar, vai querer assumir o nosso carro de filho, vai querer ter o nosso quarto, vai querer ter a nossa casa, vai querer ter a nossa moto, o nosso carro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu pude ver que ele queria voltar. Ele voltou. Ele voltou como filho. Mas ele chegou perante o pai dele e falou: pai, peguei contra o céu e peguei contra ti. Eu quero ser apenas um dos teus trabalhadores. Ele voltou, ele queria recomeçar tudo de novo, lá de baixo. Eu quero ser um dos teus trabalhadores. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ali eu parei, eu pensei. Ali ele queria recomeçar, a gente queria recomeçar do zero. E hoje eu e você, a gente não quer começar do zero, a gente quer começar do erro, a gente quer começar lá em cima. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele falou: pai, eu quero me servir como um dos meus trabalhadores. Mas o pai olhou para ele com uma olhada de misericórdia e falou: filho, tu um dia estava perdido, louco, e foi achado. Tu voltou um novo salvo. Aleluia. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Por mais que você seja infiel a Deus, por mais que você tenha pecado perante o Senhor, Deus olha para você com uma olhada de misericórdia e fala: filho, eu estou aqui de braços abertos. Porque a Bíblia diz: ainda que teu pai e a tua mãe te desamparem, eu nunca te desampararei. Aleluia. E o que eu tenho para te dizer nessa noite: se você entrou aqui pedindo a Deus uma resposta, se você entrou aqui pedindo a Deus para visitar a tua casa, a tua família, o teu pai e a tua mãe, porque você mesmo não vê com a pessoa espiritual que Deus resolve mudar o quadro da tua família. Aleluia! Glória a Deus. Se você entrou aqui pedindo a Deus algo da parte dele, para quando chegar em casa falar: pai, mãe,
foi diferente. Hoje o culto falou sobre pai, falou sobre mãe. E eu estou aqui olhando dizer que eu te amo. Aleluia. Porque a Bíblia diz que ele pegou tudo e foi embora. Ele não pensou o que o pai dele ia achar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele quebrou a casa, porque ele foi um filho lá fora no mundo. E a nossa vida é assim. Muitas das vezes a gente pensa largar tudo, tem que dar um pulo lá no mundo. Mas quando chegar lá, a gente só vai quebrar a cara. A gente vai ver que lá não tem nada para nos oferecer. A gente vai voltar e a gente vai bater na porta. Pai, mãe, eu voltei. De repente você não vai querer começar tudo de novo. Tudo que passou. Como agora falou, a gente vai descer lá no final da fila. Pegou uma senha. E isso se tiver senha para você pegar. E agora? Porque a filha é muito grande. Meu Deus. Então, se você se encontra hoje, no lugar que você está, adorando a Deus, louvando o nome do Senhor, não faz ele não, passa na prova junto, nesse lugar, dando glória a Deus, glória a Deus. Mas não deixa você levar pelas aflições, pelas lutas, pelas provas, para você não ter que voltar, bater na porta, se humilhar. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Mas apesar de se humilhar é bom, né? Mas hoje você está aqui, adorando o nome do Senhor. Só basta permanecer no caminho. Porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a gente vai ter o que lá fora. Meu Deus. A gente vai dar uma volta lá fora para quê? Eita, Jesus. Se a verdade e a vida se encontram aqui dentro. O brilho do Espírito Santo se encontra aqui dentro. Meu Deus! Eu creio que eu estou falando aqui e Deus ele está visitando a tua casa, visitando a tua família. Você vem aqui hoje nessa noite, você não sabe como está a tua casa, você não sabe como estão os seus parentes. Mas quando você está aqui sentado ouvindo a palavra do Senhor, Ele está visitando, Ele está trabalhando, Ele está cuidando. Aleluia, Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz, e caindo em si, ele voltou, porque ele viu que aquele era lugar para ele, porque ele estava apacentando povos. Um filho que tinha tudo, um filho que tinha que comer, que tinha para dar, que tinha para vender, ele tinha tudo. De repente, por uma atitude errada dele, ele ficou sem nada. De repente, eu e você, por uma atitude nossa, a gente pode ficar sem nada. Mas uma coisa eu tenho para te dizer, você pode perder tudo, herança, casa, moto, casa, mas não perca a presença de Deus. Aleluia. Porque a presença de Deus, ela te coloca de pé, ela me coloca de pé, ela me sustenta, ela me sustenta. Quando a gente pensa que está tudo acabado, quando a gente está comigo, quebrado, amassado, lá embaixo no chão, a presença do Senhor vem, entra no nosso coração e a gente se sente forte. Porque a vida é vida. Aquele que está fraco, está forte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós podemos ver, aleluia, que ele diz, Pai, peguei contra o céu e peguei contra ti. Ele reconheceu o que é difícil na nossa vida, de reconhecer. Muitos não querem reconhecer que não faz, muitos não querem reconhecer que errou. Não chega e fala, meu irmão, me perdoa. Eu sei que eu errei, mas eu estou aqui pedindo perdão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse, Pai, peguei contra o céu e peguei contra ti. E uma coisa que eu quero te dizer, se você está com o coração angustiado, triste, porque o seu irmão falou algo contigo, ou você falou algo com ele, nessa hora eu quero te dizer que você tem que chegar a ele e pedir perdão, porque a gente não sabe o dia de amanhã,
Porque se você não pedir perdão a Ele hoje, você vai para o inferno. Louvado seja Deus. Me desculpe dizer, mas você vai para o inferno. Porque a Bíblia diz que a gente tem que amar o próximo e perdoar ele. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Como ele disse, Pai, peguei contra o céu e peguei contra ti. Se você pegou contra Deus, se você pegou contra o seu irmão, reconheça, se humilhe na presença do Senhor. Não queira descer o nariz e querer tomar a frente de Jesus que ficam na fila. Olha para cima e vê se vale a pena você sair do foco. Olha para cima e vê se vale a pena você voltar lá no final dela. Meu Deus. Porque hoje você está aqui, você já passou por luta, você já passou por prova, você já passou por coisas que você já pensou que não ia conseguir. E você está aqui adorando a Deus. E cada dia que passa, é uma barreira que cai, é uma prova que se levanta. É um dia após o outro, o diabo tentando nos parar, tentando nos tirar do foco, que é Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que ele foi, e quando ele voltou, ele se deparou com a diversidade que foi no mundo dele. A Bíblia diz, mas ele se indignou e não queria entrar, e saiu ao pai e estava com ele. Mas respondendo, e disse ao pai: eis que te sigo há tanto tempo, e não transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um capricho para ele e agradar com meus amigos. E vindo, porém, ele, teu filho que estava perdido, e desperdiçou a tua fazenda. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele voltou. E ali ele teve que se deparar com seu irmão. O pior não é quando a gente vai, mas quando a gente volta, a gente tem uma multidão para nos apontar, para nos criticar. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que quando ele foi bem, ele foi com dinheiro, mas quando ele voltou sem nada. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele olhou para o irmão dele, quando ele não aceitou. Falou: pai, ele gastou tudo que ele tinha. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. E ele voltou. E o pai dele olhou para o moleque e misericórdia e falou: filho, vem. Meu Deus. Mandou dar um muito melhor. Não vai ser diferente na minha e na sua vida. Aleluia, Deus. A gente pode ir para a honra e glória de Deus, mas quando a gente for lá, a gente tem que confessar, a gente tem que reconhecer. Mas somente para Deus, não para o homem. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você nessa noite: não importa o que aconteceu, a herança de Deus, aquilo que Deus tem preparado para mim e para a sua vida, vai se cumprir as promessas de Deus. Por mais que muitos olhem para você e falam que você não vai conseguir, por mais que muitos olhem para você e dizem que você não vai ter nada, muitos devem olhar para você e falar: você não vai chegar nem onde você quer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos vão dizer: o seu ministério, o seu chamado,
Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu quero pedir de novo que se coloque de pé, e vou estar chamando a Maiara, ela está louvando. E eu queria pedir que os irmãos venham colocar a mão no seu coração e venham se ligar nesse louvor. Aleluia. Porque muitos querem você caído, muitos querem você fora, muitos querem viver lá no mundo, mas eles vão ter que viver no seu coração, eles vão ter que sentar na sua mesa, vão ter que ver Deus na sua vida, querendo ou não, eles vão ter que ver. Aleluia, louvado seja o